Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje, depois acho que quase um ano de planejamento, de enrolação, de ver como é que eu ia fazer, como é que eu não ia, finalmente vou começar aqui a falar dos curtas, não só do Mickey, mas da Disney de forma geral, de uma forma cronológica. Eu vou pegar eles em ordem de lançamento e comentando um pouco sobre ele. Alguns não vai ter muita coisa pra comentar, outros vai ter mais coisa, algumas curiosidades, mas vamos ver aí ao longo do ano. Pra começar, vou falar aqui do Steamboat Willie, que inclusive foi até bom ter enrolado e demorado para começar essa série aqui, porque deu tempo desse curta entrar em domínio público. Inclusive ele tá bem alto aí nos últimos tempos. Um monte de gente saiu, parece que ficou doido, sabe? Porque você entrou em domínio público, tá saindo um monte de coisa com Mickey, filme de terror, etc. Mas enfim, isso não é um assunto para esse vídeo. Bom, o Steamboat Willie, eu já falei aqui no canal algumas vezes que o Walt Disney começou lá com os curtas da Alice, depois ele fez as curtas do Oswaldo. Porém, na metade dos anos 20, as coisas estavam dando tudo errado pra ele. Ele perdeu os direitos do Oswaldo, a Alice já não tinha mais desenhos pra ser lançado, ele tava literalmente quebrado, igual eu estou hoje em dia. Ele e o Bill Wilkes começaram a pensar em uma solução. Eles vieram com a ideia desse ratinho, o Mickey. Em 1926, 1927, ele chegou a produzir 2 curtas com um personagem novo, foi o Planet Crazy e o Galloping Gaucho. Porém, contudo, entretanto, todavia, nas primeiras exibições, aquelas exibições de teste que sempre tem, os curtas não fizeram lá muito sucesso porque eram curtas, tipo, mais do mesmo. Era curta mudo, não tinha muito atrativo pro pessoal, e foi aí que ele viu Jazz Singer, do Alan Crossroad. Foi um dos primeiros, se não o primeiro, a colocar som. Ele ficou louco com isso, porque ele, o inovador que ele era, o visionário, ele soube que o som era o futuro do entretenimento. Ele começou a produzir um curta do Mickey baseado em som. Ainda em 28, quando ele estava para lançar o Steamboat Willie, mais alguns curtas saíram de outras produtoras com som, como por exemplo Cartoons e Dinner Time. Porém, também, como aconteceu lá com o Jazz Singer, não eram efetivamente o som baseado no desenho, era só um som. O Dinner Time ainda tinha um pouco de som, mas não era muito sincronizado. E o Cartoons era basicamente o que a gente vê hoje em dia, aquele sing-along que tem que é tipo karaokê, que tem a letra da musiquinha e vai pulando uma bolinha para onde a música vai. E o Steamboat Willie estreou finalmente 28 de novembro de 1928, e ele se destacou exatamente por isso, porque o som era muito bem incluso no desenho. Se vocês pegarem, por exemplo, o começo do desenho, vocês percebem aí que tudo tem som, tem um monte de som. Começa com o Mickey assobiando, aí tem o som do barco a vapor, aí tem a chaminé que ficam assobiando, tem barulho pra lá, barulho pra cá, tipo como ele mostrando, que olha, a gente tem som, a gente tem isso, veja como a gente vai mudar a história da indústria. O curta veio antes de um filme, como a Pixar fazia recentemente não, alguns anos atrás, que ela lançava o filme dela, não sei se ainda tem um curta antes, etc. O Steamboat Willie veio antes de um filme chamado Gang War, porém ninguém ainda mais lembra do Gang War. O Steamboat Willie eclipsou tudo e ele fez bastante sucesso quando ele estreou no Colony Theatre lá em Nova York. Chamou a atenção de todo mundo, logo os famosos da época estavam querendo assistir também. Teve até uma exibição 2 semanas depois da estreia, que teve o Charlie Chaplin, o Fred Astaire. O Mickey se tornou um fenômeno rapidamente. E o Steamboat Willie também, tanto que o nome Mickey Mouse, ele acabou se tornando sinônimo, nomeou uma técnica de animação que é esse som que são sincronizados com a ação. Por exemplo, o Mickey vai andando, vai tocando a nota musical conforme o passo dele, ele tropeça, alguma coisa, tem o som da música. A música serve pra tudo que o personagem faz, não só o Mickey, mas a Minnie também, os animais, tem um monte de animal nesse barco, tudo que os personagens fazem, embalado por músicas, sincronizado com música, por isso daí o som sincronizado. E esse termo acabou sendo o Mickey Mouse. Se você pesquisar na internet Mickey Mouse, você vai ver que a indústria cinematográfica, inclusive não só em animação, mas em cinema também, quando a música vai seguindo as ações do personagem na tela. O Steamboat Willie, ele foi inspirado num filme do Buster Keaton, que é o Steamboat Billy Jr. Enfim, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que depois do Steamboat Willie, as animações não quase foram as mesmas. Muita gente se inspirou no Steamboat, no Disney, no caso. O próprio Disney, ele pegou os 2 desenhos que ele tinha lançado mudo lá, e sonorizou e lançou depois, já que
depois do Steamboat Willie ele lançou o Galopin Gaúcho e o Plano Crazy veio um pouco depois também. Aí já tudo com som, já tudo sincronizado, bonitinho. A animação chefe, o animador-chefe é o que eu já falei agora há pouco, o Bill Wicks, que ele é muito importante pra esse começo da Disney aí, e eu acho que ele não ganha muito o devido valor. Além do que, o Disney fez, eu ia falar todas as vozes, entre aspas, que não é voz que os personagens não falam, no máximo eles soltam grunhidos, soltam uns sonzinhos aleatórios, mas o Disney fez as vozes de todo mundo no desenho, inclusive depois ele continuou fazendo a voz do Mickey por vários anos. O desenho ficou tão marcante que o dia 18 de novembro de 28, que foi a estreia do desenho, ele acabou sendo conhecido como o aniversário do Mickey, assim como aconteceu com o Donald lá em 9 de junho de 34. Aqui acontece a mesma coisa com o Mickey e a Minnie. O Bafo não, que o Bafo já tinha aparecido anteriormente, apesar de ser uma versão diferente dele, como eu já falei aqui em um vídeo que eu fiz só sobre o Bafo. E a importância de Steamboat Willie não é só pra animação, mas pra indústria cinematográfica como um todo. Em 1998, ele foi selecionado para ser preservado no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos, pela toda a sua importância histórica, cultural, etc. E catapultou o Mickey pro sucesso. Não só o Mickey, o Disney também, ele saiu da pindaíba que ele tava, ele conseguiu pagar as dívidas, começou a Walt Disney, efetivamente, a partir desse desenho, do sucesso que ele fez, financiou os próximos. Cada vez mais o Mickey foi se tornando um personagem relevante para a cultura pop. Ele ganhou tira de jornal, revista quadrinho, desenhos, etc. Mais desenhos, no caso. Foi evoluindo, até chegar ao que ele é hoje aí, um dia assim, fenômeno cultural. Agora, falando um pouco do Steamboat Willie, efetivamente, o desenho não tem lá muita coisa assim. Ele é basicamente o que ele vai ser, todos esses desenhos iniciais, pelo menos. A história é básica, é o Mickey que trabalha com o barco a vapor, como o próprio nome diz, o chefe dele é o Bafo, a Minnie vem pegar carona, eles se conhecem, o Mickey começa a dançar com todo mundo, começa a causar o terror dos coitados animais, eles ficam batucando, puxando, tocando acordeão com um ganso, fazendo piano num bando de porquinho que só tava querendo se alimentar em paz. Inclusive essa cena dos porquinhos foi censurada por bastante tempo, lá na metade dos anos 50, ele parou de passar nos desenhos. Tá voltando recentemente, tanto que na versão que tem no Disney Plus. Sim, esse desenho tem no Disney Plus, o que é muito raro, assim, porque quase nada chega no Disney Plus. Mas esse desenho tem no Disney Plus e tá completo. Tem essa cena dos porquinhos lá. É um desenho importante pra época, obviamente, importante pra história. Você não dá pra pensar no Mickey sem esse Steamboat Willie. Tanto que no último episódio do Mundo Maravilhoso do Mickey do ano passado aí, o episódio especial foi inspirado no Steamboat Willie, que é o Steamboat Silly, eu já falei dele aqui, tá aqui do lado aparecendo pra vocês verem, ou aqui, nunca sei onde aparece, mas enfim, é isso, é um desenho que vale a pena assistir, imagino que todo mundo aí tenha assistido, mas se não assistiram, aproveita que agora ele tá em domínio público e vejam no Disney Plus. Se vocês não tiverem Disney Plus, vão no YouTube, tem um monte de canal aí que tá fazendo o upload do desenho à torta direito depois que ele entrou em domínio público, e é isso aí, eu não vou dar uma periodicidade pra essa série, mas eu vou voltar aí pra falar dos outros curtas do Mickey, vou ver algumas curiosidades pra falar sobre eles. É isso, espero que vocês tenham gostado. Contem aqui embaixo, escrevam, comentem, interajam, façam o que vocês quiserem aí, falando desse desenho, o que vocês acham, que vocês gostam, vocês assistiram. Se vocês lembram quando assistiram pela primeira vez, eu sinceramente não lembro. Provavelmente eu assisti alguma VHS aleatória que tinha nos anos 80 aí, quando eu alugava, mas efetivamente não vão lembrar o dia certinho, mas se vocês lembram, e se você nunca assistiu, vai que tem alguém que nunca assistiu e já tá assistindo agora, diga aí o que vocês acharam. É sempre legal essa interação. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, se inscrevam no canal, comentem, inscrevam o sininho aí, assinem o sininho, tudo isso que eu falo aqui no final dos vídeos. Até o próximo vídeo.